Estamos de volta com o nosso módulo 7 da frente 3, Química Orgânica do primeiro semestre. Nós vamos estudar agora acidez e basicidade de compostos orgânicos. Esse assunto é de grande importância porque ele está presente tanto em provas objetivas de vestibulares tradicionais e até mesmo no próprio Enem, isso pode ser abordado, como também em provas subjetivas, como por exemplo provas específicas da FUVEST, Unicamp e outros vestibulares desse nível ou maior do que isso. Então nós vamos começar agora com uma breve revisão. Antes de nós entrarmos na acidez e basicidade dos compostos orgânicos em si, nós vamos dar uma revisão sobre os conceitos ácido-base principais, que são os conceitos ácido-base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e Lewis. Esses conceitos de ácidos-bases você estuda também lá na Química Geral, no módulo 6 de Química Geral do primeiro semestre, de modo até muito mais aprofundado, porque aqui para nós é apenas uma revisão, para aí sim nós entrarmos no nosso assunto principal, que é estudar acidez e basicidade, não mais agora dos compostos da química inorgânica, da Química Geral, mas sim estudar acidez e basicidade dos compostos orgânicos, saber quais são os fatores que vão aumentar ou diminuir tanto a acidez quanto a basicidade, tendo como fundamento os compostos orgânicos. Mas vamos iniciar com uma breve revisão, porque é fundamental que você saiba o que é um ácido base de Arrhenius, o que é um ácido em uma base de Bronsted e o que é um ácido em uma base de Lewis, ok? Vamos começar pelo conceito mais simples, que é o conceito de Arrhenius. O que são ácidos, segundo o conceito de Arrhenius? São substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátions exclusivamente os íons H+, ou exclusivamente os prótons H+. Então, ácidos para o Arrhenius são compostos que em solução aquosa sofrem ionização, liberando como cátions exclusivamente o próton H+, ou H3O+, que é o íon hidrônio. O conceito de Arrhenius é o mais limitado dos três que nós vamos estudar, em primeiro lugar, porque obrigatoriamente o solvente tem que ser a água. Para o Arrhenius, um ácido é uma substância que, em solução aquosa, sofre ionização, produzindo cátions H3O+, que a gente simplifica por H+. Então, por exemplo, o ácido clorídrico, HCl, é um ácido de Arrhenius. Por quê? Porque em solução aquosa, o ácido doa um H+ para a água, e aí vai produzir o cátion hidrônio, que é o H3O+, e o ânion cloreto. Então, em solução aquosa, o ácido clorídrico produziu como cátion exclusivamente o cátion H3O+. Então, isso é um ácido de Arrhenius. O HCl é um ácido monoprótico, ou seja, é um monoácido. Ele só tem um hidrogênio ionizável. Mas existem ácidos dipróticos, tripróticos, etc. Então, existem diácidos, triácidos, tetrácidos, por exemplo. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um diácido, é um ácido diprótico. Então, ele se ioniza em duas etapas. Na primeira etapa, ele perde o primeiro hidrogênio ionizável. Na segunda etapa, ele perde o segundo hidrogênio ionizável. Então, o ácido sulfúrico doa um H+ para a água, produzindo o cátion H3O+, e o ânion HSO4-, que é o hidrogênio sulfato, também chamado de bisulfato. Essa seria a primeira etapa de ionização do ácido sulfúrico. Agora, o bisulfato, que já perdeu o primeiro hidrogênio ionizável, vai perder o segundo hidrogênio ionizável. Ele vai doar o segundo H+ para a água. Quando ele doa o segundo H+ para a água, vai produzir de novo o cátion H3O+, e o ânion agora é o ânion sulfato. Veja que o ácido tinha dois hidrogênios e todos os dois eram ionizáveis. E quando ele perdeu o primeiro hidrogênio ionizável, ele ficou ainda com um hidrogênio ionizável. Mas na segunda etapa ele perdeu o segundo hidrogênio ionizável até se transformar em sulfato. E aí todos os hidrogênios se ionizaram. Essa é a segunda etapa de ionização. Se você somar as duas etapas, você terá a equação global. Você cancelaria o HSO4
menos com HSO4 menos. Então sobraria o quê? Ácido sulfúrico mais 2 moléculas de água, produzindo 2H3O mais o sulfato. Essa é a reação de ionização total do ácido sulfúrico, onde o ácido sulfúrico perde os 2 hidrogênios ionizáveis que ele tem. Para os hidrácidos, os hidrogênios são ionizáveis. Para os oxiácidos, só é hidrogênio ionizável, tudo isso é matéria de química geral, módulo 6 do primeiro semestre, só é ionizável o hidrogênio que está ligado a oxigênio. Ok? Beleza, então tá aí o conceito ácido de arrênios. Ácido é uma substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando como cátions exclusivamente o cátion H+, ou, para quem quiser, exclusivamente o cátion H3O+, que é o cátion hidrônio. Vamos agora para o conceito de bases de arrênios. O que são bases segundo o conceito de arrênios? São substâncias que, em solução aquosa, sofrem, em geral, dissociação iônica, produzindo como ânion exclusivamente o ânion hidróxido, que é a hidroxila, os íons hidroxila, que é o OH-. Então, base para o arrênios, de novo, tem a limitação de ser em solução aquosa. É um composto que, em solução aquosa, vai sofrer dissociação. Em geral, as bases se dissociam, produzindo ânions OH-. Então, aqui tem uma base genérica, representada por MOH. Realmente, a maioria das bases tem um metal ligado à hidroxila, portanto, a maioria das bases para o conceito de arrênios são compostos iônicos, hidroxissódio, hidroximagnésio, hidroxicálcio e por aí vai. Então, essa base se dissocia em solução aquosa, produzindo o cátion metálico e o ânion, o íon hidroxila. O hidroxissódio vai se dissociar, produzindo o cátion Na+, e a hidroxila. O hidroxicálcio ele vai produzir, quando se dissociar, o cátion cálcio 2+, e 2OH-. Então, são bases de arrênios, porque em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como ânion exclusivamente o ânion OH-. Ok. O conceito de arrênios foi um dos primeiros conceitos que surgiu na química para ácidos e bases.